Oi, gente, tudo bem por aí? Preparados para mais um capítulo de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos ler sobre a igreja de Éfeso. Tem um livro aqui na Bíblia que chama Efésios, que é a igreja de Éfeso. Quem sabe um dia a gente lê ele também, né? Mas vamos começar aqui. Obrigado por todos os comentários, por todas as revelações que vocês tiveram. Eu adorei ler. Continue, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, acionem o sininho, façam tudo que tem que ser feito aí para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e a gente possa continuar aqui lendo, porque dá trabalho, gente. Parece simples, mas não é. Mas a palavra de Deus é simples. As coisas de Deus são tudo simples e nós estamos lendo um livro de revelações. Revelações que ainda vão acontecer. Vamos ler? Efésios não é... Estou ouvindo um barulho? Não sei se vocês estão ouvindo. É do vizinho de cima. Deve estar derrubando o armário dele aí. Só Jesus na causa. Mas vamos lá. Não vamos deixar que nada nos distraia. Hoje é um capítulo longo, ele tem 29 versículos, mais ou menos longo, né? Se eu falar pouco vai ser rápido. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte. Quando eu estudei esse livro, há muitos anos atrás, eles falavam comigo que o anjo da igreja era o pastor, o padre, o líder principal da igreja. Então, levando em consideração isso, ele está escrevendo para o líder da igreja de Éfeso. Essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ontem ele revelou as 7 igrejas no último versículo. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, são os pastores, líderes, padres, sei lá, das 7 igrejas lá que a gente vai ler, uma por uma. E os 7 candelabros são a igreja. Então, aqui agora, ele está falando que Jesus anda no meio dos pastores, dos líderes e também das igrejas. Essa mensagem é para aqueles que estão segurando a estrela. Eu sei o que vocês têm feito. Ele está falando com a primeira estrela, a igreja de Éfeso. E Jesus fala assim: eu sei o que vocês têm feito. Eu sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Nós falamos muito sobre isso ontem, né? Sobre aguentar o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas que não são. Assim, vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. São coisas boas até agora, né? Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Ontem eu falei que nós íamos nos identificar com alguma igreja, né? E a gente está na primeira igreja, na número 1, a igreja de Éfeso. E se você está agora, nesse momento, com seu amor por Deus frio, se você se esfriou, se você se desviou, não tem muito interesse mais nas coisas de Deus, você está na igreja de Éfeso. Que ele falou que vocês lutaram, fizeram muitas coisas boas, tiraram os falsos profetas ali do meio, mas agora o amor de vocês esfriou. Agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. O Senhor está mandando uma mensagem direta para o seu coração. Se você é uma pessoa que está fria espiritualmente, que está, como os crentes falam, desviado, afastado do Senhor, das coisas espirituais, seja de qualquer religião que você for,
você está afastado do Criador, ele fala assim, ó: lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que vocês faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Os 7 candelabros que João viu lá, um deles é Éfeso. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Provavelmente eram pessoas idólatras, esses nicolaítas. Eu não estudei antes, como eu já falei para vocês. Eu leio junto com vocês e eu tenho a revelação de Deus junto com vocês aqui. E cada vez mais o Senhor vai falando com a gente, né? Então ele está falando aqui que a igreja de Éfeso, ela se afastou do amor de Deus, ela esfriou espiritualmente, mas elas estavam frias, mas continuavam odiando os idólatras, os nicolaítas, como também Deus odeia as pessoas que são idólatras. E muitas vezes eu aprendi que idolatria era só de estátuas, mas não é só isso. Idolatria de filho, de marido, de emprego, de roupa, de qualquer coisa que substitua o lugar de Deus no seu coração é idolatria. O Senhor odeia a idolatria. Odeia tudo que tira ele do centro do seu coração. Versículo 7. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Lá em Gênesis, que você está me acompanhando aqui desde o dia 1º de janeiro, que eu li 1 Gênesis, a gente leu lá que tinha 2 árvores principais lá no Jardim do Éden, né? Tinha milhares de árvores, tinha árvores de tudo quanto é jeito, mas tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Aí o Senhor falou: de todas você pode comer, menos da árvore do bem e do mal. E foi justamente lá que nós, Adão e Eva, que vivem em nós, comemos. Mas lá tem a árvore da vida, árvore da vida. E se o pessoal de Éfeso, que o coração está frio, mas não gosta de gente errada, de idólatras, se eles se converterem, se eles voltarem a ouvir a voz de Deus, eles vão ter o direito de comer da árvore da vida que está lá no jardim de Deus, que é para onde a gente vai voltar, né? Nós vamos voltar lá para o Éden, onde tudo que é bom aqui vai ter lá. É assim, não é um negocinho branquinho com um monte de anjinho, não. Isso aí é bobeira, é uma nova terra. Tudo que tem de bom aqui vai ter lá, mas transformada sem o pecado, né? Ao anjo da igreja de Esmirna, agora vamos passar para outra igreja, Esmirna, que é a segunda igreja, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que você está sofrendo. Sei que são pobres, mas que de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. Como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Ele está dizendo aqui pra gente que a gente sofre. Isso aqui é uma igreja sofredora. Uma igreja sofredora que se acha pobre, mas no fundo ela é rica. E ela é perseguida por um grupo de pessoas satânicas que incomodam. E o diabo vai realmente pegar essas pessoas aqui, vai prendê-los. Eles vão sofrer por 10 dias. E alguns vão até morrer. Porque João escreve assim, ó: sejam fiéis mesmo que tenham que morrer. Então, alguns com certeza vão morrer. Como um prêmio, nós teremos a vida eterna, né? A gente sabe da vida eterna. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas.
Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós não teremos a segunda morte de forma alguma, misericórdia. É só uma morte, partindo dessa para a vida eterna, em nome de Jesus. Agora a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás, um lugar ruim. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Lugar ruim, né? Um lugar terrível. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinos de Balaão. Eu vou ler para vocês Balaão, já é a segunda vez que estamos lendo sobre isso, né? Balaão que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer a imoralidade. Então segue os ensinamentos errados, né? Balaque era uma pessoa, parecia ser crente, mas ele era interesseiro, ele só pensava em dinheiro. E aí Deus usou a mula, que ele estava montado, um cavalinho, uma mula, para falar com ele e fazer coisa mais errada ainda. Mas nós vamos ler sobre isso em outra ocasião. Então, quem está falando aqui com Esmirna? Que eles moram, o povo de Esmirna, da igreja de Esmirna, mora num lugar ruim, onde Satanás habita. Ele está ali. E outra coisa, que vocês seguem os ensinamentos, vocês não seguem os ensinamentos puros de Jesus Cristo. A coisa pura, a Bíblia pura. Vocês inventam vários outros ensinamentos. Bruxarias, feitiçarias, leitura de mão, leitura de olho, borra de café, coisas que os israelitas faziam, que os judeus ainda fazem, e uma grande quantidade de pessoas ainda faz isso. Mas o Senhor está falando para você seguir só Ele. Ele está falando que isso é ruim. Ele está falando, mas vocês têm alguma coisa contra vocês. Vocês seguem ensinamentos de Balaão, ensinamentos de coisas de feitiçaria, de coisa misturada. Não é Cristo puro, é coisa misturada. E fez com que o povo pecasse, dizendo aos israelitas para comer um alimento que é oferecido a ídolos e cometer imoralidades. Falando que é certo, que é legal comer comida oferecida a demônios e imoralidade, né? Você sabe o que é imoralidade, né? É isso. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas, que é o mesmo lá da igreja de Esmirna, né? Então tinha gente dentro da igreja de Pérgamo que era idólatra, que adorava algum tipo de demônios ali, de santos, de espírito, de sei lá de quê, que os nicolaítas adoravam. Eu não sei, gente, eu não estudei, não li isso, mas se você sentir curiosidade, você procura aí na Iá, ela vai te falar tudo sobre nicolaítas. Arrependam-se, senão eu irei até aí, e com a espada que sai da minha boca eu lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, se você é uma pessoa que está seguindo ensinamentos errados, está seguindo os nicolaítas, os idólatras, comendo comida oferecida para ídolos, sem orar antes de comer, você não sabe quem ofereceu e quem não ofereceu, se você está cometendo imoralidades de todos os tipos de forma, você mora num lugar ruim, que é um lugar onde Satanás habita, o Senhor está falando com você. Arrependam-se, senão eu logo irei com a espada que sai da minha boca e lutarei contra vocês. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca. Ai, glória a Deus. Na qual está escrito um nome novo
que ninguém conhece a não ser o que recebe. Olha só, se você vencer toda a idolatria, toda a imoralidade, toda coisa que você faz sobre feitiçaria, sobre essas coisas que você segue outros tipos de ensinamentos de Balaão, como ele está falando aqui, você vai comer o maná escondido. Quem está com a gente aqui, leu lá em Êxodo, leu comigo, né, em Êxodo, sobre o maná. Deus jogava o maná todos os dias pela manhã e as pessoas comiam e se saciavam completamente. E o maná tinha gosto, ali na Bíblia falou, de pão de mel. E aí numa outra explicação a gente entende que o maná tinha gosto daquilo que você queria comer. Você quer comer o que agora? Uma picanha? Um bolo de chocolate? Seja o que for que você quer comer. Ele tinha aquele gosto. E aí é que Deus está falando, se você ouvir o que o Espírito está dizendo para você largar a idolatria, a imoralidade, e essa vida de adultérios, essa vida de seguir outros tipos de ensinos, a não ser o ensino da Bíblia, você vai comer do maná escondido e você vai ganhar uma pedra branca escrita com seu nome original, com o nome que Deus te chama. Não está escrito Klein na pedra, está escrito um nome que Deus olha para mim e vê. E uma vez eu ouvi uma mensagem lindíssima, que eu chorei a mensagem todinha, porque fala do que será que está escrito nessa pedra, como será que Deus te chama? Será que daí você começa a analisar, a pensar, como será que Deus me chama? Como será meu nome diante de Deus? Como será que Deus me olha? E aí você começa a, será que Deus olha para mim como uma pessoa bondosa? Daí ele fala, oi bondosa. Será que é assim? Oi brava, oi cruel. Como que é seu nome diante de Deus? Pensa um pouquinho, raciocina, respira isso, entende isso. Você vai achar qualidades em você e também defeitos que você pode resolver. Se você é uma pessoa muito brava, impulsiva, que você briga à toa com as pessoas, talvez o Senhor te chame de birrenta. Aí você pode mudar esse nome aí. Isso é um toque de Klein, tá, gente? Não está escrito aqui na Bíblia. Está escrito que você vai receber uma pedra se você ouvir a voz do Espírito e largar toda a imoralidade sexual, toda a idolatria, toda a imoralidade de qualquer forma, todos os ensinamentos esquisitos que não são da Bíblia. Se você largar isso tudo e ouvir a voz de Deus, você vai ganhar uma pedra e o seu nome novo vai estar escrito lá, que ninguém conhece, é só Deus que te chama. É isso que está escrito aqui. Mas a gente dá uma viajada imaginando qual será o nome que Deus me chama. É muito legal isso, né? Vamos lá, a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja. 1, 2, 3, 4. Quarta igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você está fazendo. Sei que tem amor, que são fiéis, que trabalham e que aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual, a comerem alimentos que foram oferecidos a ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Será que você é essa igreja? Falei no primeiro dia que nós íamos descobrir que igreja somos. Talvez a gente tenha um pouco de cada, né? E a gente carece da misericórdia, do perdão e da graça que só Jesus pode nos trazer para a gente se livrar disso. Aqui nós estamos vendo até esse momento na igreja de Tiatira uma mulher que era profetisa. Vamos colocar, ela era uma cristã, ela era crente. Ela estava lá na igreja, ela profetizava lá na igreja. Mas no fundo ela pegava os homens e ela provavelmente profetizava coisas de imoralidade sexual. Ela torcia
as coisas e fazia coisa errada, levava muita gente para o pecado, comer comidas oferecidas a demônios e essas coisas. E ela estava dentro da igreja, porque vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Então ela estava dentro da igreja. Ela estava ali dentro, ela era uma pessoa que se disfarçava de crente, de cristã, né? Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando coisas erradas e tal. Eu lhes dei tempo para abandonar os seus pecados, mas ela não quer abandonar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultérios, saberão. Pera um pouquinho, pulei aqui. Eu a jogarei numa cama e onde ela e os que cometem adultério sofrerão horrivelmente. Olha que maldição horrível. Ela não quer se livrar dessa confusão que ela está arrumando com imoralidade sexual e idolatria. E Deus está falando que vai jogar tanto ela quanto os que cometem com ela. E eles vão sofrer horrivelmente, está escrito na Bíblia. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Eu matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. O Senhor conhece o seu pensamento e o seu desejo de todo mundo, de todos. Ele nos conhece por dentro e por fora. Tanto que ele tem um nome próprio que nos chama, que não é o nome que o nosso pai e mãe terrenos colocaram, mas é o nome que ele colocou em nós. Que coisa linda. Uma coisa que me veio aqui agora, o meu nome, Clay, é um nome da minha carne, da minha casca, da minha capa, dessa imagem que vocês estão vendo. Mas o nome que Deus tem para mim é o nome da minha alma. Olha que coisa mais linda que eu acabei de receber de Deus, assim, nesse momento. Nunca tinha pensado nisso. O nome que Deus me chama é o nome da minha alma, que é imortal. O Clay é mortal, ele acaba. Mas o nome que Deus me chama é imortal, é o nome da minha alma. Eu queria muito saber. Saberemos, né? Daqui a pouco. Vamos voltar. Eu pagarei... Farei coisas horríveis até que se arrependa. Se as pessoas que estão com ela não se arrependerem, eu matarei os seguidores dela. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que vocês tiverem feito. Olha isso. Eu pagarei a vocês de acordo com o que tiver feito. Então, se você faz coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você faz coisas ruins, você vai receber coisas ruins. É natural isso. E Jesus está falando com essa igreja aqui. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Tinha algumas pessoas que estavam seguindo, né? Vocês não aprenderam o que alguns chamam de segredos profundos de Satanás. Credo, povo. Eu afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Até que Jesus venha, que vai ser rápido. Mil anos é como um dia como 1000 anos. Pra gente está demorando, mas para ele é muito rápido. Ele está falando, guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua salvação. Guarda o que você tem para você não perder a pedrinha com o seu nome. Guarda para você não perder o maná. Guarda o que você tem para você não perder a chance de comer da árvore da vida. São muitas coisas que você perde se você ficar pensando só nas coisas materiais e não pensar nas espirituais. É muita coisa, gente. É muito maior pós-morte do que na pré-morte. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. A autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro
e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Ele está falando que nós vamos governar com ele. Aqui, conseguir chegar até o fim, guardar a palavra dele e o desejo de conhecer o nome que está lá naquela pedrinha. Se você guardar essa vontade de conhecer, essa sede de Deus, essa vontade de saber o que tem além daqui. Eu quero me preparar para além daqui, que é muito maior do que o que estamos vivendo aqui, né? Ele fala que nós vamos ser governantes, ter a autoridade que Jesus tem. Eu lhes darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é Jesus. Ele é a nossa estrela da manhã. E nós vamos governar com ele. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E assim terminamos o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Nós lemos 4 igrejas, amanhã vamos ler mais 3, que é a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E aí, se identificou com alguma igreja? Ou com todas? Ou com nenhuma? Vai pensando aí em tudo que Deus falou no seu coração. Um beijão e até amanhã.